Chegou a hora do esporte aqui no Fala, né, Rafa? Boa tarde. Uma semana bem importante. Semana Grenal, por que não? Grenal lá no domingo, mas tem um jogo muito importante do Inter na quarta-feira. A gente vai falar bastante de esporte que a gente falar aí no Rio. Rafa, já aproveitando, né, que a gente tá falando do Inter, os colorados não estão muito felizes não, né? Apesar de ter decisão na quarta agora, o Inter perdeu pro Atlético Mineiro por 2-0 no Beira-Rio, né? Isso, mas dá pra dizer que a torcida não levou muito em conta essa derrota, né? O Inter, claro, tá pensando no jogo de quarta-feira e mesmo perdendo, a torcida cantou bastante depois do jogo, apoiou muito o time, mas a gente confere agora como foi essa derrota dentro de campo do Inter, uma partida colorada que não foi tão ruim assim quanto o placar mostra. O Inter, com o time todo reserva, entrou em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O capitão do time era Luiz Adriano e foi ele que quase abriu o placar. Logo aos 5 minutos, o camisa 9 colorado bateu de fora da área e obrigou o Everson a fazer uma grande defesa. O Inter tinha o controle do jogo, mas criou poucas oportunidades de gol. No final da primeira etapa, Luiz Adriano novamente recebeu a bola, só que dessa vez dentro da área, mas acabou isolando. Já no segundo tempo, a primeira chegada foi mais uma vez do Inter. Igor Gomes quase marcou o gol de cabeça, mas Everson fez mais uma grande defesa. O Inter ainda teve uma oportunidade com Bruno Henrique, que bateu fraco, e o goleiro do Galo defendeu com facilidade. E a primeira chance do time mineiro foi com Edenilson, que também bateu fraco para a defesa de Kehler. Mas foi dos pés dele, Edenilson, ex-Inter, que saiu o primeiro gol do jogo. O camisa 8 cruzou na área, Pavon cabeceou, Kehler deu rebote e Hulk abriu o placar de meia bicicleta. Logo depois do primeiro gol, o Galo fez o segundo. No erro do lateral esquerdo Dalbert, Igor Gomes, do Atlético, ficou cara a cara com o Kehler e fez 2-0, dando números finais para a partida. Agora, o foco do Colorado é 100% na Copa Libertadores da América. E aí, Rafa? É isso, é um jogo com um time totalmente alternativo, né? Não era nem aquele time reserva que a gente está acostumado a ver do Inter, reserva com alguns titulares, né? Com a entrada do Bruno Henrique, o Gabriel, talvez só o Luiz Adriano na frente, não. Era um time totalmente alternativo, do goleiro ao centroavante, né? Só o Kehler no gol. Na lateral direita era o Rômulo improvisado, né? Começou o jogo, depois o Malo até entrou, foi expulso no final da partida, mas era o Rômulo improvisado. A zaga era com o Igor Gomes, com o Nico Hernandes, uma zaga também que praticamente não jogou junto. E na lateral esquerda o Dalbert fez o seu segundo jogo. Tinha ido bem na outra partida contra o Atlético, dessa vez contra o Galo não foi tão bem. O Dalbert errou no segundo gol ali. Ele e o Igor Gomes do Inter, né, se confundiram bastante. O Igor Gomes do Galo aí sim ficou com a bola na cara do gol, conseguiu fazer o gol, o 2-0. O Inter que, como o Kudê, a gente daqui a pouco vai ouvir ele, daqui a pouquinho a gente escuta o técnico Eduardo Kudê, ele falou depois do jogo na coletiva, né? O Inter fez um bom jogo até sofrer o gol, mas o Inter sofreu o gol lá no final do segundo tempo. Então o Inter fez uma boa partida, teve boas chances, teve uma movimentação interessante e alguns atletas muito abaixo, né, Suelen? O Luiz Adriano se mostrou com um pouquinho mais de vontade, teve o lance no comecinho do jogo, aos 2 minutos, que ele quase fez o gol. Mas o Luiz Adriano, mesmo depois de praticamente a temporada inteira treinando aqui, parece que ele ainda está num ritmo abaixo em relação aos outros atletas, né? Não consegue correr o jogo todo, não consegue entregar aquela intensidade. O Luca, que foi o companheiro do Luiz Adriano no ataque, não é o Alan Patrick, né? Ele está jogando na função do Alan Patrick, ele não tem nem características parecidas com a do Alan Patrick, não consegue jogar nessa função e está se atrapalhando o garoto, né? Ele fez um golaço no Grenal, a gente até repercutiu aqui, e todo mundo começou a falar, o Luca tem que ser olhado com bons olhos, de repente mais oportunidades. Ele está recebendo as oportunidades, mas não está conseguindo transformar essas oportunidades em talvez, quem sabe o Luca seja realmente o atacante reserva do Inter, que vai entrar no segundo tempo. Ele até entrou na Libertadores, também não foi bem contra o Fluminense. E o Inter fez um jogo ok, velho, fez um bom jogo, mostrando ainda assim o seu estilo de jogo, mas quando não consegue fazer os gols, né, Sueli? Daí é complicado. O Atlético foi lá, fez o primeiro gol com o Hulk, fez o segundo com o Igor Gomes e o Inter nem tentou rebater. O Inter colocou os titulares no final da partida
mas não deu muito certo. Destacar outro atleta, Suelen, antes da gente ouvir o técnico Eduardo Cudê, o Campagnaro, né? O Campagnaro que começou a carreira como camisa 10, jogou aqui no Brasil, na Chapecoense, inclusive, não era assim um exímio jogador com uma qualidade técnica muito alta, mas era um camisa 10. Foi para a Europa, jogou em vários clubes lá, se tornou o primeiro volante, camisa 5, e por lá ganhou destaque jogando assim, tanto que o Inter contratou o Campagnaro para ser camisa 5. E agora com o Cudê ele está jogando como meia aberto pela direita, né? Então o Campagnaro está se mostrando polivalente, mas não foi bem também, né? Tentou algumas coisas ali o Campagnaro, mas não deu muito certo. Agora sim a gente vai ouvir o técnico colorado, Eduardo Cudê, falando sobre a atuação que ele viu como uma boa atuação e entendeu que o Inter só perdeu o controle do jogo quando realmente levou o primeiro gol. Del jogo, sim, que fizemos um grandíssimo jogo, porque acho que o time jogou muito bem, até tomar o gol, não? É a primeira situação do Atlético. Então, generamos, tuvimos volumen de juego, jugamos prácticamente en el campo de él. Y bueno, obviamente que todo el análisis que você fez de la cabeza, de que indefectiblemente estamos todos, você sintió como, más allá de 2-0, a torcida está metida en el juego de cuarta y bueno, ya pasó. Tenía que pasar este juego, ¿no es cierto?, porque teníamos el compromiso muy difícil para estar ligado 100% en este juego, es la verdad. Acho que todos sentimos de la misma manera. Eu puedo falar de mi parte y seguramente de vocês también, los jornalistas, están más enfocados en lo que es el juego de cuarta y bueno, es muy difícil sair de eso, ¿no? O Rafa, aproveitando, né, que a gente está falando do jogo de quarta, que é a grande decisão, querendo ou não, tem uma possível dúvida aí, né, entre o Rocher, que parece que não concentrou, mas isso pode ser preocupante para a quarta? Como é que está a situação? Então, Suelen, o Rocher ele não concentrou para o jogo de sábado, o Inter estava com o time reserva, porque ele teve um desconforto na região lombar, né? A gente sabe que o Rocher foi contratado, assumiu a titularidade do Inter justamente com o técnico Eduardo Cudê, foi muito bem, ganhou destaque porque fez o gol de pênalti, depois contra o Bolívar fez uma grande atuação, contra o River Plate também, no Monumental de Nunes, talvez fez a melhor atuação dele com a camisa do Inter naquele jogo, onde ele conseguiu segurar o ataque do River, mesmo o Inter tendo perdido o jogo por 2-1. O Rocher foi muito bem naquela partida e foi bem também na altitude, foi bem contra o Bolívar no Beira-Rio, defendeu um pênalti também, o Inter estava ganhando de 2-0, mas o Rocher também defendeu o pênalti. E também, por que não, dizer que a atuação dele no Beira-Rio contra o River Plate foi muito boa. Agora o Inter tem o jogo contra o Fluminense e a atuação do Rocher no Maracanã contra o Flu também foi muito boa. O Rocher fez grandes defesas antes do Inter sofrer o primeiro gol, ali conseguiu segurar um pouco o ímpeto do Cano, chegou 2 vezes, o Rocher conseguiu fazer as defesas. Ele foi poupado do jogo de sábado, como todo o time titular, só que ele nem concentrou, né? Então, se abriu uma dúvida aí se esse desconforto na lombar é apenas um desconforto, se pode ser um problema, se pode preocupar, mas a tendência é que não, né, Suelen? A gente vai falar na sequência dos treinos do Inter, mas o Rocher, ele treinou ontem normalmente, deve concentrar. O Inter já tinha, quando divulgou a informação do problema, da desconforto, já falou, o Rocher tá fora do jogo de sábado, mas concentra pro jogo de quarta-feira, já confirmou, né? Mas surgiu aí alguns boatos que ele poderia ter algum outro problema, mas não deve ser nada demais, o Rocher deve sim ser o goleiro titular do Inter. A gente tem imagens dos treinos para mostrar, Suelen, porque como o Inter jogou com um time alternativo, né, um time reserva, aí os garotos, até o Gabriel Basso muito bem, a gente acabou não citando ele, o time titular do Inter, né, o Ener Valencia, o Alô Patrick e companhia, eles treinaram bastante no final de semana, né, Suelen, porque não jogaram, então jogaram alguns minutos, o Ener Valencia, o Alô Patrick, Arangues também, mas lá no domingo aí já treinaram normalmente, né? Treinaram na tarde de domingo, treinam hoje ainda, depois já fazem a concentração para o jogo contra o Fluminense. O Inter
espera, claro, né, de ter um bom resultado. O Kudê falou bastante na coletiva pós-jogo lá no Maracanã que se fizesse uma proposta para ele, que se ganhasse o jogo em casa, conseguisse a classificação, ele assinaria embaixo antes do jogo, né? Ficou um pouquinho de gosto amargo para a torcida colorada, porque o Inter estava com um a mais, tomou um gol do Cano em 2 falhas do René, no primeiro lance, depois no final também. Mas o Inter tem condições sim, está treinando forte para isso. Deve ter um time sem mistério nenhum, né, Suelen? A grande dúvida é na lateral direita se vai o Bustos ou se vai o Hugo Malo. Eu apostaria no Hugo Malo, mas talvez para atacar um pouquinho mais, o Kudê possa colocar o Bustos mais uma vez na equipe. E até na outra partida teve muita gente que criticou a não utilização do Bustos no segundo tempo, né, Suelen? Ele colocou o Dalbert, que está chegando agora, não fez uma boa partida no Maracanã, poderia ter colocado o Bustos, invertido o Bustos de lado, alguma situação, o Wanderson de lado, na verdade, alguma situação assim para tentar marcar no meio campo e também chegar à frente. O Bustos que não jogou nem um minuto lá no Maracanã, agora pode começar o jogo como titular, mas a tendência é que o Hugo Malo comece a partida, já que é o lateral titular do Inter, a gente pode dizer assim, também está fora do Grenal, então deve começar o jogo como titular. A gente sabe, né, Suene, que esse jogo está gerando muita expectativa na torcida, né? A gente viu o pessoal treinando aí e a tendência é de um estádio lotado, né? Todos os ingressos foram vendidos, estádio completamente lotado. Se fala muito na quebra do recorde, mais uma vez, de público do Beira-Rio, né, Suene? Tem gente falando em 52 mil pessoas dentro do Beira-Rio, a gente já nem sabe se cabe todo mundo, toda essa gente dentro do estádio, né? Mas se fala muito nessa quebra de recordes, porque é o grande jogo que o Inter tem aí nos últimos 7 anos, né? O último jogo foi a última semifinal de Libertadores, 8 anos, na verdade, né? Estamos em 2023, a última semifinal de Libertadores foi em 2015. É claro, o Inter teve a Copa do Brasil de 2019, que chegou até as fases finais, chegou até a final, acabou perdendo para o Atlético Paranaense, mas a tendência é que essa quebra de recordes aconteça agora na próxima quarta-feira. Lembrando, se o Inter avançar para a final, não tem mais jogo em Porto Alegre, né? Se o Inter avançar para a final, que é o que todo mundo, toda a torcida do Inter quer, o Inter vai disputar a final no Maracanã. A final é em jogo único, né? Então é só 90 minutos, se empatar vai para os pênaltis, é um jogo apenas, não tem jogo de ida e jogo de volta. Então é a despedida do Inter na Libertadores em Porto Alegre, né? Se o Inter vencer, maravilha, o Inter se classifica para a final, mas não joga mais em Porto Alegre. Se perder, é claro, também já se despede da Libertadores e se despede da competição jogando em casa. Por isso a festa deve ser muito grande. Foi feita, né, Suelen, desde que o Inter se classificou para a semifinal, uma grande campanha de arrecadação de fundos para as ruas de fogo. Inclusive, parte dessa arrecadação foi doada para as vítimas das enchentes no Vale do Taquari, uma ação muito bacana. É um jogo que mexe muito com o torcedor, né, Suelen? Se você perguntar para quem torce mesmo, para quem vive de futebol, assim, vive torcendo, o pessoal está muito nervoso, né? Tanto que nem se fala quase na parte do Inter no Grenal, que tem Grenal no domingo também, né? Então, o Inter vive uma semana de 8 ou 80. Ou se classifica para a final da Libertadores e volta para uma final depois de 13 anos, no final de Libertadores depois de 13 anos, ou pode ser eliminado, tem um clássico Grenal lá na frente, que o Grêmio é o favorito, está jogando melhor no Campeonato Brasileiro, e ainda o Inter está lá quase na zona de rebaixamento, então pode ser um 80, o Inter pode se classificar para a final da Libertadores, vencer o Grenal, mas também o Inter pode ser desclassificado, está praticamente fora da Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro e ainda pode perder o Grenal, tem uma complicação. É uma semana importante e com certeza muito público lá no Beira-Rio na quarta-feira, 9h30 da noite, só se fala nisso em Porto Alegre, pelo menos na parte vermelha. Haja emoção e coração também para quarta-feira, né, Rafa? Pois é, Suelen, é um jogo que mexe muito, né? Até o Kudê falou na coletiva, né? Vocês da imprensa também estão pensando mais no jogo. É verdade, né? A gente tá falando... Semana passada a gente falou muito sobre esse jogo da volta, praticamente nem citou muito esse jogo contra o Galo. O Inter foi lá, perdeu, né? O interessante seria se não perdesse, né? Mas acabou perdendo, tudo bem. O foco está na Libertadores e agora o Inter tem que vencer esse jogo, tem que se classificar para poder aí sim focar um pouquinho no Campeonato Brasileiro e depois só virar a chave de vez para a final da Libertadores. Isso aí, Rafa. Então, de Inter por hoje é isso. A gente vai falar também sobre o Grêmio, né? Porque no sábado, o Grêmio e o Fortaleza se enfrentaram lá na Arena Castelão. Mas o jogo não foi muito bom, não, hein? O placar ficou ali entre 1-1 e um desempenho bem ruim da equipe do Grêmio, né? Esse jogo morno, né, Suelen? Um jogo chato de assistir, a gente pode dizer assim. Até
na reta final ali melhorou um pouco, o Grêmio se jogou para frente, mas não foi uma partida que se esperava, né? Se a gente falou muito, o Grêmio tá sonhando com o título, ele chegou lá, não conseguiu jogar contra os reservas do Fortaleza. A gente confere mais como foi esse jogo agora. Na sequência a gente ouve o Renato Portaluppi também, fala sobre mais questões envolvendo o Grêmio nessa semana para o Grêmio, que já é semana Grenal. Grêmio e Fortaleza entraram em campo com pensamentos distintos. O tricolor queria voltar a vencer fora de casa para se aproximar do líder. E o time da casa poupou os titulares, pois o foco está na Copa Sul-Americana. A primeira chegada foi do tricolor gaúcho e veio logo aos 2 minutos. Soares bateu falta e a bola explodiu na trave. Porém, a primeira grande chance foi uma das únicas do Grêmio no primeiro tempo. O Fortaleza, mesmo com os reservas, tinha mais posse de bola e o controle do jogo. Na reta final da primeira etapa, Dudu cruzou a bola na área e a bola bateu na mão de Reinaldo. Pênalti que foi convertido por Thiago Galhardo. Ainda no primeiro tempo, o time de Renato teve a chance de empatar também de pênalti, mas Cristaldo escorregou e isolou a cobrança. E se o primeiro tempo foi de pouco futebol e pouquíssimas chances de gol, a segunda etapa deu sequência ao mesmo roteiro. Mas aos 34 minutos, Luís Soares foi lançado na área e mostrou o faro de artilheiro. Mesmo batendo fraco, a bola passou no meio das pernas do goleiro do Fortaleza e empatou o jogo. Final: Fortaleza 1, Grêmio também 1. Agora, para o tricolor gaúcho, tudo é o clássico Grenal. E aí, Rafa? Pois é, Sônia, o Grêmio tem uma semana inteira para se preparar para o Grenal, né? A gente falou muito, o Grêmio treina bastante, chega no final de semana e geralmente faz bons jogos. Dessa vez não aconteceu, né? O jogo contra o Fortaleza no Castelão, a equipe reserva do Fortaleza, que não é ruim, é claro, tem alguns nomes como o próprio Thiago Galhardo, que o Iago Pikachu, também bons jogadores conhecidos no Brasil, mas se esperava mais do Grêmio, né? Esperava que o Grêmio fosse lá, vencesse o Fortaleza para talvez ainda continuar sonhando com o título. Hoje o Botafogo tem um jogo, né, Suelinha? Hoje à noite, na segunda-feira. Só que já praticamente não importa mais, né? Digamos, o Botafogo perdeu, mas o Grêmio também não conseguiu vencer, então essa distância, as rodadas vão acabando e a distância permanece praticamente a mesma, né? Claro, se o Botafogo perder, o Grêmio empatou, a distância diminui para 1 ponto. Mas mesmo assim, tá muito difícil, né, de continuar falando sobre isso, projetando essa questão. Teve esse lance do pênalti que parte da torcida do Grêmio reclamou bastante, mas a bola acabou batendo na mão do Reinaldo. Se reclama mais do pênalti não marcado contra o Corinthians, né? Porque a questão foi praticamente a mesma coisa. O Yuri Alberto no lance estava com o braço mais aberto ainda e não foi dado pênalti. Nesse jogo aí do Grêmio contra o Fortaleza foi pênalti. Sim, a gente vai falar na sequência desse pênalti que o Cristaldo errou também e sobre várias questões envolvendo os pênaltis do Grêmio na temporada. Mas antes vamos ouvir o técnico Renato Portaluppi, que avaliou esse desempenho do Grêmio fora de casa e na visão do Renato, ele disse que muitas vezes enfrentar um time reserva é mais difícil que enfrentar um time titular, porque os atletas que entram com muito mais vontade para mostrar serviço. Bom, que a gente precisa melhorar um pouquinho em termos de rendimento fora de casa, eu concordo. No jogo nós tivemos altos e baixos, tivemos algumas situações da mesma forma que o Fortaleza teve. Muita gente vai falar, mas o Fortaleza jogou com o time reserva, às vezes é pior, até porque eles vivem um momento muito bom do ano, vivem um bom momento essa semana, então quem entra quer mostrar trabalho, jogadores descansados. Eu havia ainda ontem falado para o meu grupo sobre isso, e que nós teríamos que entrar com intensidade, porque o adversário eles iriam ter essa intensidade. Começamos bem, depois deixamos o Fortaleza dominar, tomamos o gol de pênalti, e foi pênalti, na minha opinião foi pênalti, da mesma forma que o nosso também foi. Poderíamos ter virado o primeiro tempo, pelo menos com empate, não aconteceu, depois buscamos o segundo tempo, Fortaleza teve algumas oportunidades, nós também tivemos, faz parte. Então, o rendimento, a gente tem que ver bem quem a gente enfrenta, aonde. Eu concordo com algumas coisas que você colocou. Dentro da arena o Grêmio é mais intenso, mas fora de casa também a gente enfrenta os adversários que buscam algo também no campeonato. E o Fortaleza é um deles. Então não tem jogo fácil.
Não tem jogo fácil, né, Suelen? Isso a gente tem que concordar com o Renato. Fortaleza reserva, tudo bem, mas é um grande time, é treinado por um grande treinador e fez um bom enfrentamento com o Grêmio, né, Suelen? Então, jogou pra frente, não ficou só se defendendo, conseguiu fazer o seu gol, acabou sofrendo o gol também do Soares, mas aí a qualidade do Soares também é indiscutível, então 1-1 ficou justo para um jogo que tecnicamente não foi muito legal, não. Rafa, aproveitando, né, que a gente está falando desse jogo, ainda tem a questão dos pênaltis, né? Porque um pênalti que aconteceu lá do Grêmio não foi muito bonito, não, né? Então, né, Suelen, o Grêmio está com um problema, a gente pode dizer assim, no ano em relação às cobranças dos pênaltis, né? O Cristaldo foi bater o pênalti, ele é o cobrador oficial do Grêmio e jogou a bola na lua, a gente pode dizer assim, né? Acabou escorregando ali também. O árbitro até marcou 2 toques, né? Mesmo se fosse gol, não valeria porque ele escorregou. Mas o Grêmio tem um problema porque no ano, em 2023, o Grêmio converteu apenas 40% dos pênaltis. Ou seja, 60% das cobranças foram para fora, ou o goleiro defendeu. E isso é justamente o problema, né? A penalidade máxima serve para o time conseguir a vantagem no placar. É uma falta que talvez, nesse lance até, uma falta feia, inclusive, né? Que o jogador do Fortaleza fez. Mas é um lance que daqui a pouco o jogador bota a mão na bola para evitar um gol. O Grêmio vai lá para converter o gol e erra. Então, o Grêmio tem esse problema, vai ter que ajustar. O Soares era o cobrador de pênaltis do Grêmio, né, Sueli? Mas ele errou vários na sequência. Errou no Gauchão, errou no jogo contra o Santos também. No primeiro jogo do Brasileirão desse ano. Tinha toda aquela expectativa, né? O primeiro gol do Soares no Campeonato Brasileiro vai vir contra o Santos, lá no Jacone de pênalti, o Soares errou. Então, o Grêmio tem esse problema aí de errar muitos pênaltis e converter poucos. É um problema, o Renato vai trabalhar bastante. É claro, o Grêmio não tem mais nenhuma competição que vai ter uma disputa por pênaltis, né? Mas, digamos que tem um pênalti agora no Clássico Grenal de domingo, né? Quem vai bater? Vai ser o Cristaldo, chutou a bola na lua, ou vai ser o Soares também, que errou alguns pênaltis esse ano? Então, é uma dúvida que se tem, né? Eu não entendo, Sueli, por que o Reinaldo não bate os pênaltis do Grêmio, se no São Paulo ele era o cobrador de pênaltis, e era o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, talvez. Não errava praticamente, mas o Renato Portaluppi decidiu, quem sou eu para discordar, né? Que vai ser o Cristaldo acabou errando, mas o Cristaldo, um parênteses, né? Bate muito bem na bola, cobra muito bem os pênaltis, acabou escorregando e dessa vez errou o pênalti. Rafa, a gente vai falar agora também uma questão bem legal, né? Porque outubro todo mundo sabe, né, que é feitas campanhas, muitas campanhas em combate ao câncer de mama. E o Grêmio lançou uma nova camisa também, justamente a alusão ao Outubro Rosa, né? Isso, a camisa em alusão ao Outubro Rosa, Sueli. A gente tem as imagens para mostrar. O Grêmio, todo ano, todos os clubes lançam as camisas, né? Essa camisa do Grêmio me parece muito como a que o Grêmio lançou há alguns anos, né? Bem parecida, na verdade. Mas é uma camisa bem bonita, né? Tem muita gente que gosta dessas camisas comemorativas. Até aquela camisa preta que o Grêmio lançou, né? Preta com os tons das noites copeiras. Tem muita gente que gosta dessas camisas alternativas e as camisas rosas também, né? Teve aquele ano que o Inter, o Flamengo e São Paulo lançaram a camisa em alusão ao Outubro Rosa, que era um rosa bem fraquinho. Olha, todo mundo amou aquela camisa esgotou muito rápido. E as camisas do Grêmio também, em alusão ao Outubro Rosa, ficam bem bonitas. O Grêmio troca um pouquinho o tom do azul ali, né, pra combinar e fica bem bacana. Um ponto negativo, se dá pra colocar um em relação a essa campanha, que é muito bonita, Sueli, é que o Grêmio não joga com essa camisa, né? Há toda uma discussão do estatuto, que parece muito com o vermelho, mas é meio chato, né? Muitas vezes os jogadores entram em campo com a camisa, aí na hora de jogar eles tiram e jogam com a camisa tradicional do Grêmio. Olha, eu acho que é uma campanha muito bonita, né? Uma vez por ano que o Grêmio jogasse com a camisa já representaria muito. Até por essa questão que é parecida com o vermelho, mostra o quanto o clube, mas é claro, o clube como um todo está se importando com a campanha. Então, é muito bacana a ação, mas torcemos para que esse ano, em 2023, o Grêmio jogue com a camisa rosa, mas infelizmente eu acredito que não vai jogar não. E, na verdade, né, Rafa, é uma grande causa, né, o Outubro Rosa. E como tu mesmo falou, todo ano os clubes lançam uma camiseta nova. Realmente, de fato, pelo menos um jogo, eles poderiam, né, utilizar essa camiseta para dar ainda mais força a essa campanha. Eu não sei especificar exatamente o que tem no estatuto, né, Sônia, mas tem algumas coisas em relação às cores do clube, né? Então, a gente sabe que é uma questão mais burocrática, mas também tem que ter um pouquinho de sensibilidade, talvez, numa campanha tão bonita, o Grêmio deixar de jogar, talvez traz até um ar negativo para a campanha, porque não joga, porque é parecido com o vermelho, é meio chato. Isso aí, Rafa. De Inter e de Grêmio, no Fala Rio Grande é isso, né? Mas antes, Rafa, de eu te dar tchau, a gente vai conferir também uma matéria da Grazi,
que o Complexo Esportivo aqui da Ubra recebeu na última semana os Jogos Internacionais Luteranos. Foram mais de 1.300 alunos do Brasil, do Uruguai e também da Argentina que competiram por 11 modalidades esportivas. Os hermanos levaram a melhor, viu, Rafa? Nós vamos conferir mais detalhes. Competitividade, disputa, emoções, muitas torcidas. Essas foram uma das marcas da 27ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos. Foram disputadas 11 modalidades esportivas: atletismo, judô, xadrez, futsal, voleibol, basquete, handebol, rústica, tênis, futebol 7 e natação. Durante os 4 dias de evento, participaram dos Jogos Escolares 25 escolas de 17 cidades e 6 estados de 3 países: Brasil, Argentina e Uruguai. Eu quero saber agora com uma das equipes se rola, quero saber, Felipe, se rola ansiedade antes de entrar em campo, aqui na quadra, no caso, lá em campo. Sempre a gente faz tudo no possível, né? Sempre tem um nervosismo, mas a gente sempre está preparado para o que deve vir. Tu é o capitão da equipe? Não, o capitão é ele. O capitão não quer falar? Não quis falar. Não, vamos ter que falar capitão, né? O capitão vai ter que falar. Cara, tu é capitão, o capitão tem que pegar pra si. Eu quero saber quem é o craque do time. Quem é o craque aqui é todo mundo bom, não tem um craque específico, nosso time joga coletivamente. Tá. Vocês já jogaram algum jogo? Ainda não, nenhum. Então é estreia. É o primeiro jogo. Então o nervosismo deve estar na flor da pele. Ainda assim, principalmente a ansiedade. Então tá. Então, bom aquecimento pra vocês aí, vou deixar vocês aquecer, tá certo? Bom jogo pra vocês. O professor de Educação Física do Colégio Martim Lutero de Guaíba exaltou os jogos e falou sobre a importância do incentivo à prática dos esportes. Os Jogos Luteranos é muito importante para os alunos, para a saúde, para a vida, para a participação em esportes coletivos, né? Na parte do atletismo, futebol. Então é maravilhoso estar aqui sempre presente aqui nos Jogos. O país campeão foi a Argentina, representada pelo Instituto Concórdia Obera, de Missões, que conquistou 18 medalhas de ouro, 15 de prata, 8 de bronze, com 81 atletas competindo. E aí, Rafa? A Argentina tá bem, né? Ganhou a Copa do Mundo, ganhou os Jogos Luteranos, então tá conquistando os títulos nesse ano passado e em 2023 também. É isso aí, bem legal essa iniciativa da Ubra, né, de incentivar ainda mais os esportes, não só aqui na universidade, mas também entre as escolas da Ubra. Bom, de esporte é isso, né, Rafa? Agora eu te libero mesmo. Até amanhã aí. Fechou, até amanhã.